Principais bolsas da Europa já começaram a semana em queda, com reduções expressivas das ações dos bancos após novas sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, entre os temores de disparada do preço da energia e também do aumento da inflação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial. Doutor Otaviano, muito obrigado por estar aqui conosco aqui na Jovem Pan. É muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Tudo bem. Bom, doutor, o que vai ser decisivo nessa questão de uma guerra também econômica? Porque, ao contrário de outras guerras, por exemplo, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha um mundo tão interligado pela internet como nós temos hoje, né? Aliás, não havia, obviamente, internet, nem uma possibilidade de comunicação entre os países. E dessa maneira, com a tentativa de se asfixiar a própria Rússia, do ponto de vista econômico, quais podem ser as consequências de tudo isso, doutor? Olha, definitivamente, uma analogia adequada para o que a gente está vendo é uma luta de boxe. Uma luta de boxe ganha aquele que consegue infligir no adversário golpes mais dolorosos, mas levando em conta sempre que também existem uns efeitos sobre o próprio lutador, não é? O fato é que essas sanções econômicas fazem, é claro, uma diferença hoje em dia, dado o grau de integração. Veja, não é por acaso que as sanções, inclusive o bloqueio no SWIFT, foi feito de uma maneira tentativa de preservar os fluxos de comércio de energia da Rússia e da Europa, dada a dependência que hoje tem a Europa em relação à provisão de gás, né, da Rússia, assim como também o peso grande que, particularmente via Ucrânia, a região tem na provisão de trigo, né? Então, essas restrições via o SWIFT é, na verdade, um sistema de mensagens, né, entre instituições financeiras que permite a concretização, a finalização de operações financeiras, né? Ele é um elemento necessário para o fechamento de transações, né? De certa maneira, é o grau de integração, inclusive financeira, que deu a margem para que o Ocidente estabelecesse esse torniquete sobre a Rússia através das transações financeiras. É interessante notar que, na medida do possível, embora não possível inteiramente, mas a Rússia meio que já vinha se preparando tentativamente, reduzindo essa dependência. Não é por acaso que a Rússia, o Banco Central Russo, vem já desde quem acompanha sabe disso, eu vi isso, vendendo as reservas em títulos em dólares, em euros e em libra esterlina desde 2014 e reforçando os estoques de ouro e de títulos denominados na moeda chinesa. Quer dizer, não é que foi possível a Rússia se proteger, né? Vai ter é claro, as transações da Rússia com Europa e com Estados Unidos e com outros países dependem do SWIFT. Mas o resultado a gente está vendo já hoje. Houve uma corrida bancária durante o fim de semana, com as pessoas correndo na Rússia para os ATMs, né? Para os caixas, né? E a moeda russa desvalorizando brutalmente, uma grande possibilidade de uma hiperinflação em curso. Então, é um processo doloroso. Não por acaso que o Putin ontem começa a fazer aquela alusão, a botar em alerta o sistema nuclear, né? Mas os desdobramentos, eu quando digo que a analogia é de uma luta de boxe, é porque isso também vai ter efeitos de volta. Olha,
preços mais altos de trigo, preços mais altos de gás e de petróleo, estão vindo num momento cá no Ocidente em que a taxa de inflação está já elevada, né? E é possível que isso acabe induzindo as autoridades monetárias, o Fed, né, e nos Estados Unidos e na Europa, a acelerar o processo de aperto de condições monetárias, de condições... É minha ignorância, mas eu gostaria de saber se isso é real e se isso seria uma forma de tornar até essa medida, né, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, ineficaz, totalmente ineficaz. E também, ainda sobre esse sistema SWIFT, como ele afeta o Brasil? O Brasil teria que excluir a Rússia também para afetar as transações entre Brasil e Rússia, ou essas transações se dão via Estados Unidos e via União Europeia, então elas já estariam afetadas? Olha, é verdade que a Rússia tem um sistema paralelo, inclusive baseado no Telegram, né, de mensagens, mas não tem a cobertura, não tem... Porque o sistema de mensagens ele serve para concretizar operações entre dois lados, né? Para poder tornar possível a transferência de recursos, o pagamento, a materialização da transação, né? Então é preciso que os dois lados estejam dentro do sistema. O sistema de comunicações o equivalente, tentativamente equivalente ao SWIFT na Rússia, ele não tem a abrangência dos agentes necessários nas transações que estão cá no SWIFT. Então, ele não é um substituto perfeito. E é pequeno, é restrito. O volume de transações no SWIFT por dia é estrondosamente 40 mil transações por dia, enquanto que o sistema russo não chega nem perto disso. Assim como também existe um sistema chinês, né? Mas também, no caso do sistema chinês, a cobertura é menor, não é um perfeito substituto do SWIFT. Então, na verdade, as transações com todo mundo que não está dentro, coberto nas redes russa ou chinesa, vão ser negativamente afetados. Quanto ao Brasil, o que acontece é o seguinte: o SWIFT é um sistema interbancário privado, mas gerenciado por funcionários de bancos centrais, com base em Bruxelas, né? Não é uma questão do Brasil ter uma opção, a não ser que o Brasil fosse fazer transações com Rússia no sistema russo, né? Não creio que seja viável. A gente tem que se preparar para o fato de que, assim como outros aspectos da guerra, se nós começarmos a ter com a guerra o congelamento de portos, a gente pode ter problemas de abastecimento de fertilizantes da Rússia, problemas de abastecimento em outras áreas também. Os estrangulamentos de cadeias de valor que a gente viu ano passado podem mudar de grau se essa guerra ficar prolongada e se estender em outras áreas. Doutor Canuto, muito se fala das consequências, né, do que essa guerra pode provocar, porque o mundo já vem numa situação muito difícil por causa da pandemia, a economia, a inflação, não é só o Brasil que sofre com a inflação, os países europeus, Estados Unidos também, a maior inflação em 40 anos. Agora, de qualquer forma, o que é possível esperar? O que vai ser decisivo para que essa guerra impacte menos na economia mundial? Depende, claro, do tempo, depende do que mais na avaliação do senhor? Olha, não tem muito como mudar, reduzir no curto prazo a dependência comercial, a dependência de abastecimento que, por exemplo, a Europa tem em relação ao gás russo.
Existem, é claro, possibilidades de mitigação desse problema, como os próprios Estados Unidos vêm falando em tentar acelerar a substituição do gás russo por gás LNG americano, mas o Catar, por exemplo, já observou como é difícil substituir no curto prazo. O fato é que os próprios países europeus trataram de tentar acelerar nas últimas semanas, nos últimos dias, a aquisição de gás. O problema é que não há muito o que fazer a não ser se preparar para uma escassez desses produtos, né? É o preço a pagar por dar uma resposta e um preço justificável, por dar uma resposta à agressão ao que fez o Putin em relação à Ucrânia, porque tem mais em jogo aí. Evidentemente que também, se não houvesse nenhuma reação, com certeza a Rússia poderia dar novos passos mesmo depois da Ucrânia. A inflação vai subir e a questão é ver como é que os bancos centrais vão reagir a essa subida de inflação. Paulo Pozonov, mais uma pergunta para o doutor Canuto? Pergunta sim para o doutor. Doutor, bem, o senhor aí no final da sua resposta mencionou, né, os fertilizantes. Os fertilizantes estão sendo usados como justificativa pelo presidente da República para essa posição, né, de neutralidade. Mas se eu entendi a sua resposta, e se eu não entendi, obviamente o senhor tem toda a liberdade de me corrigir, todas essas sanções, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, eles já podem afetar esse comércio, né, de fertilizantes da Rússia para o Brasil, essa importação também, se a guerra se prolongar. É isso mesmo? Então, de repente, essa posição de neutralidade, ela não faz sentido porque o Brasil está um pouco à mercê, né, não tem o controle dessa situação? Sim, é inteiramente correto. Não há nenhum ganho, não vai fazer nenhuma diferença a suposta neutralidade do Brasil, até porque, você bem observou, existem riscos sobre o comércio de fertilizantes por conta das dificuldades de concretização das transações, por conta da proibição no SWIFT, mas também pela própria guerra, né? O transporte de fertilizantes vai correr riscos. A Turquia, por exemplo, resolveu assumir uma atitude mais forte em relação à Rússia na questão da navegação no mar, né? Na passagem por sua área. Então, nós podemos ter muito bem, por conta justamente como desdobramento da guerra, bloqueios logísticos em boa parte do transporte de fertilizantes. Tem isso também. E lembrando sempre que é o seguinte, o Brasil usa naturalmente uma gama muito diversa de fertilizantes, né? Alguns tipos de fertilizantes podem ser obtidos com outros países, é o caso do Marrocos, etc. e tal, mas os fertilizantes da Rússia são únicos, eles não têm substitutos imediatos. Agora, não existe isso. Não é por conta de posições que o governo brasileiro tome que a Rússia, como castigo, deixaria de enviar fertilizantes. Até porque não é o interesse deles. O problema o buraco é mais embaixo. Doutor Canuto, só para a gente fechar rapidamente, por favor, o senhor foi de um órgão importantíssimo, né? Um órgão que tem um peso muito grande para ajuda de países, que é o Banco Mundial. Nós temos outras entidades internacionais também. Eu pergunto, o senhor acha que há uma fraqueza desses organismos internacionais, como a própria ONU, na resolução de conflitos atuais? Que leitura que o senhor faz dessas agências importantíssimas que tiveram um papel muito abrangente no passado, mas hoje, ao que tudo indica, parecem mais enfraquecidas?
Olha, é uma questão de peso. O tamanho do Banco Mundial, hoje em dia, do capital do Banco Mundial, do volume de recursos que ele pode carregar e trazer para os países, em termos proporcionais, é menor do que o que já foi no passado. Até porque os fluxos de capital pelo setor privado também há muito tempo se tornaram relevantes nesse país. Agora, faz uma diferença. Aliás, as instituições bilaterais de Washington, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional já anunciaram a disposição de ajudar, tanto quanto for possível, a própria Ucrânia, né? O Fundo Monetário com dinheiro imediato, com reservas líquidas de curto prazo, né? E o Banco Mundial, eventualmente, com, inclusive, recursos a baixo custo. A dificuldade é que o tamanho disso não é salvação, não é, mas faz uma diferença, ajuda. Mas o que no fundo a Ucrânia precisa é a saída do exército russo. Perfeito. Conversamos com o economista Otaviano Canuto, que foi vice-presidente do Banco Mundial. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan. Bom dia de trabalho, boa semana. Um abraço. Um abraço.